Olá, eu sou Maurício Ávila do grupo GTM Web e sejam bem-vindos a mais um GTM News. Contamos hoje com a presença do Dr. Fábio Rezer, consultor na área de tributação dos municípios há mais de 20 anos, já desenvolveu atividades no SEBRAE, Confederação Nacional de Municípios, FAMURS e hoje vamos falar sobre ICMS. Dr. Fábio, quais as principais características do retorno do ICMS e a importância do mesmo para os municípios? Bom, o ICMS no nosso país é o principal imposto em termos de arrecadação. Agora, em 2014, estamos falando aí de aproximadamente 400 bilhões de reais a serem arrecadados pelos entes federados, no caso os estados e o Distrito Federal, é um imposto de competência estadual. Nesse contexto, o artigo 158 da Constituição, ele determina que pertencem aos municípios, notem bem o comando constitucional, pertence aos municípios 1/4 dessa arrecadação, 25%. Então, nós estamos falando para os municípios brasileiros em 100 bilhões de reais que cairão nos seus cofres ao longo desse exercício. No Rio Grande do Sul, esse número gira em torno de entre 6,5 a 7 bilhões de reais. A importância do retorno, por si só, já se fala pela arrecadação e pela importância dos recursos para os municípios, mas também pelo fato de que, lá na Constituição Federal, nós temos uma determinação de que o indicador econômico que compõe majoritariamente o retorno do ICMS é o valor adicionado fiscal. Esse dado, esse indicador econômico, ele é apurado a partir de informações de empresas, dos diferentes segmentos e diferentes portes e também de produtores primários. E convém destacar que no estado do Rio Grande do Sul, em particular, nós estamos num ambiente em que mais os municípios têm condições de se apropriar desses dados para otimizar essa receita. Então, a importância se dá tanto pelo volume de recursos e também pela possibilidade dos municípios terem acesso às informações que a compõem. E no Rio Grande do Sul, quais são as principais novidades para as prefeituras este ano? No contexto do Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, a principal alteração se refere à implementação de uma nova sistemática pela Secretaria da Fazenda Estadual, que já vem desde janeiro de 2013 acumulando dados referentes ao valor adicionado. Ou seja, as guias informativas do valor adicionado passaram a ser mensais. Depois de décadas de guias de cunho anual, elas passaram a ser mensais. Essa é a principal alteração. E também, no caso dos municípios essencialmente de atividade primária, de atividade agropecuária, enfim, esses dados passaram também a ser apropriados. Muitas das compras de produtos de produção primária passaram a ser apropriados através das notas fiscais eletrônicas emitidas pelos compradores, o que faz uma alteração significativa tanto para aqueles municípios de perfil econômico mais versátil, quanto para aqueles municípios que tenham na atividade da produção primária a sua principal fonte do retorno, na medida em que o valor adicionado é composto por essas atividades. Neste ambiente de inovações, quais os aspectos devem merecer mais atenção dos municípios? Bom, trata-se de um processo global. Sem dúvida nenhuma, nesse advento das guias mensais, convém a gente frisar que houve mais de 20 versões do aplicativo de guias ao longo de 2013 e agora no início de 2014. Isso por si só merece a atenção dos municípios na medida em que eles precisam conhecer essas informações para saber aquilo que os contribuintes efetivamente estão declarando referente ao valor adicionado. E existe alguma previsão de novas alterações significativas em um futuro próximo? A Secretaria da Fazenda do Estado já trabalha com a possibilidade e estudos técnicos para a implementação de toda a sistemática do índice de participação dos municípios via nota fiscal eletrônica. Então, tendem a desaparecer, num futuro breve, talvez intermediário, a figura das guias de informação, passando tudo a girar em torno da emissão do documento fiscal. Por que é importante que servidores e agentes municipais se mantenham atualizados nessa área de atuação? Bom, primeiramente, pelo impacto, pelo tamanho desses recursos e, sem dúvida alguma, por si só, isso já representa uma preocupação para os gestores.
Outro aspecto que convém destacar é que cada vez mais os órgãos de controle vão passar a exigir planos de metas, planos de ações, em referentes a tudo aquilo que compõe a receita pública, e com as transferências governamentais isso não vai ser diferente. E por fim, para que a atuação dos agentes municipais, dos servidores, dos quadros de fiscalização, junto às empresas, ainda que num imposto de competência estadual, ele se mostre assertivo, ele se mostre firme, ele se mostre com conteúdo, para que aquelas eventuais questões de análise possam ter uma ótima performance, possam resultar, em última análise, na otimização do valor adicionado e do retorno do município no ICMS. Dr. Fábio, agradecemos a sua participação. Lembrando que o grupo GTM Web está com inscrições abertas para o curso de CMS, que será realizado em Porto Alegre no próximo dia 10 de março e será ministrado pelo Dr. Fábio. Para mais informações sobre o curso, acesse gtmweb.com.br. Ficamos por aqui com mais um GTM News.